Amém, amados. Jesus é nosso Senhor. Hoje nós vamos findar mais um alimento diário. O título desse alimento diário é, afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana, a última semana, que o título é o mesmo do alimento diário, afinal, o que detém o anticristo. E o ler com a oração de hoje está em Hebreus 12, 28, que diz assim: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ó Senhor Jesus, Senhor, que em nós possamos receber esse reino inabalável. Senhor Jesus, Senhor, que nós tenhamos graça, Senhor, e que por meio dessa graça nós sirvamos a Deus, Senhor, de um modo agradável a Ti, Senhor, de um modo reverente, Senhor, e de modo santo, Senhor, com temor e tremor. Senhor, que nós possamos estar servindo a Ti, Senhor, na Tua grandeza, Senhor, servindo a um Deus, Senhor, que sempre está aqui por nós, Senhor, e que por meio disso nós possamos oferecer a Ti, Senhor, o nosso serviço agradável, Senhor, reverente e santo. Senhor Jesus, amém. O tema de hoje é a inabalável verdade de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Vamos começar. Os homens, liderados por Satanás, que influencia os governos deste mundo, querem libertar-se totalmente das restrições da lei de Deus. Esse é o trabalho oculto do mistério da iniquidade, a fim de remover toda a lei de Deus e criar um ambiente propício para o surgimento do anticristo. Vemos mais uma vez um cumprimento do que está em Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O ataque contra os princípios divinos encontrados na Bíblia visa romper a ligação do homem com Deus e sacudir das mãos dos homens as algemas para viverem em injustiça, impiedade e perversão sob o governo do anticristo. Os movimentos pós-modernistas trabalham hoje em nossa sociedade para erradicar dela a cultura judaico-cristã, considerada por eles como ultrapassada, radical, segregacionista, impositiva e intolerante. Eles odeiam a Bíblia como referência de verdade e lutam pela desconstrução de todos os valores oriundos dela. Para eles não há verdade absoluta e universal, e aqueles que creem na Bíblia devem ser combatidos e calados. Precisamos compreender que isso apenas cumpre o que está predito nas Escrituras, pois sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada na cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Portanto, ela é uma barreira para seu aparecimento. A consequência desse trabalho é a remoção dos princípios morais universais que regem a conduta das pessoas, rompendo os laços com a lei de Deus, de modo que cada um se sentirá livre para fazer o que achar melhor, o que lhe dê satisfação e prazer. Cada vez mais o egoísmo tomará conta da sociedade, fazendo com que nos últimos tempos os homens sejam egoístas, amantes de si mesmos, amantes dos prazeres e do dinheiro, fazendo o que bem entendem, em detrimento da coletividade. Esse tempo está chegando. Amado leitor, essa deteriorização do ambiente atingirá também os cristãos, e muitos desertarão do exército de Deus, deixando de lutar a favor da verdade. Será o cumprimento da apostasia, que deve vir antes do surgimento do homem na iniquidade, que enfraquecerá a fé de muitos, levando muitos filhos de Deus a infelizmente seguir a mentira. Deus está chamando você para sair dessa condição e permanecer firme na verdade. A relativização dos valores que esses movimentos promovem destrói toda referência que balize julgamentos, resultando em uma sociedade sem lei e destruindo qualquer valor moral ou ético que oriente a humanidade. Por fim, isso destruirá a família, a fé em Deus e a obediência da palavra, abrindo caminhos para toda sorte de devassidão moral. É para essa condição que Satanás quer levar a sociedade. Esse modo de pensar tem sido trabalhado nas escolas, universidades, cultura, mídia e redes sociais. Sorrateiramente, esses conceitos estão sendo transmitidos, desafiando e minando a fé cristã. Essa é a apostasia, a rebelião contra Deus e tudo o que dele procede.
Querido leitor, para vencer nesse contexto, precisamos seguir firmes a estrutura da vida cristã: a fé, o amor e a esperança. Pela fé, temos acesso à própria verdade, ou seja, a substância do próprio ser de Deus, ou postasis, que é a única realidade universal, absoluta, permanente e fundamental. Isso é o que a humanidade em geral está rejeitando. A fé nos leva, além da Bíblia, ao próprio Deus, que é a verdade. Uma vez que recebemos a verdade, ela nos encherá de amor, impulsionando-nos a lutar a favor de Deus, para trazer as pessoas de volta a Ele, ao pregar-lhes o Evangelho. Por fim, para lutar junto com o Senhor no final dos tempos, precisamos ter nossa fé confirmada ao passar pelas provações. Os sofrimentos provam nossa fé, assim como o ouro é refinado com fogo. As provações pelas quais passamos fazem com que a graça de Deus, que recebemos em Sua palavra, se torne nossa realidade. Deus não deseja apenas que falemos a palavra, mas muito mais que isso, que tenhamos a realidade do que falamos. Em meio às situações difíceis pelas quais passamos, o próprio Deus é sedimentado em nós, de modo que pouco a pouco ganhamos a realidade de Deus em nós. Assim, a igreja será a coluna e o baluarte da verdade, a referência para uma sociedade perdida sem a verdade. No final dos tempos, Deus abalará todas as coisas, não apenas na terra, mas também no céu. Se em nosso viver nos faltar a verdade e nosso interior estiver cheio de inconsistências, vazio, o que tivermos em nós será também abalado com as demais coisas. Mas se formos encontrados buscando a solidificação da verdade pela palavra que ouvimos, tornando a nossa realidade, não seremos abalados, pois em nosso interior não haverá inconsistência, mas a realidade do reino inabalável. Concluindo essa série do Alimento Diário, devemos guardar-nos para não ser enganados pela mentira que virá no final dos tempos. Cada vez mais as ideologias serão usadas para solapar a verdade. Primeiramente, a verdade é a respeito da Bíblia. E, por fim, a respeito do próprio Deus. Embora transformem a verdade em mentira, não nos poderemos deixar abalar quando isso ocorrer. Recebendo a palavra do Senhor como graça e buscando que ela se torne nossa realidade em cada provação que experimentarmos, acumularemos o que é inabalável em nosso interior. Então, estaremos cheios da justiça e da verdade, o que nos fará aptos a herdar o reino inabalável. Deus abençoe a todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. A pergunta: qual é o caminho que devemos tomar para vencer a apostasia do final dos tempos? Amém, meus amados. Jesus é o Senhor. E nós cremos que cada alimento diário que nós estamos avançando, avança-se também no nível da palavra, né? Nós temos visto uma palavra ultimamente bem elevada. Graças ao Senhor por isso. Porque tem nos mostrado as coisas que estão para acontecer, né? E já estão acontecendo, na verdade. Essa parte que foi muito falada aqui, que o inimigo ele quer desconstruir a cultura cristã da sociedade, ele quer tirar os princípios da lei de Deus. Mas isso é algo muito recorrente nos nossos dias, no nosso dia a dia, né? Em muitos colégios antigamente, colégios católicos, se rezava todo dia. Em colégios cristãos se orava todo dia, havia devocional. E hoje em dia isso não acontece, e muitas vezes não só pela questão da diretoria, mas pela questão dos próprios pais que não querem que seus filhos tenham contato com isso, que os filhos possam escolher o que eles querem ouvir. E isso é nada mais, nada menos do que a desconstrução, né, dos princípios da lei de Deus. Nós lemos há pouco tempo atrás na leitura bíblica um versículo que fala que esta lei de Deus será passada para nós, para nossos filhos, quando estiveres sentado, quando estiveres deitado, ao caminhar, ao sair e ao entrar. Que essa lei precisa estar na nossa mente e no nosso coração. E o que o inimigo quer tirar de nós, nesse momento, é a palavra. Então ele tem feito de tudo para que as pessoas negligenciem a palavra, para que as pessoas esqueçam dos princípios, né, da lei de Deus. Porque para que o inimigo avance, precisa que as leis de Deus sejam retiradas da sociedade. Foi o que nós vimos aqui, né? O que fala aqui no Alimento Diário. Precisamos compreender que isso apenas cumpre o que está predito nas Escrituras, pois sem a desconstrução da cultura cristã, que está arraigada na cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Portanto, ela é uma barreira a seu aparecimento. Ou seja, o que foi falado aqui, em miúdos, a cultura cristã é o que tem sido ainda uma barreira
para o aparecimento do anticristo. Como nós vimos, né? Que é o tema desse alimento diário, é uma pergunta que já foi respondida várias vezes. Afinal, o que detém o anticristo? E nós sabemos que o que detém são os princípios de Deus, do nosso Senhor, que ainda estão vigorando aqui na Terra, na sociedade, né? Infelizmente, cada vez mais tem se perdido esses princípios, mas nós cremos que isso é algo para o cumprimento do que está nas Escrituras, né? Nós sabemos que isso já estava predito pelo Senhor, para que isso pudesse acontecer no fim dos tempos. E, por um lado, nós precisamos ficar tristes, porque não é do nosso desejo que essas coisas sejam retiradas da sociedade, que a lei de Deus seja retirada, seja banalizada. Mas, por outro lado, nós precisamos ficar felizes, porque isso é apenas um dos diversos sinais que tem se intensificado, de que a volta do Senhor tem se aproximado cada dia. E isso é um sinal de que o Senhor está mais breve, mais próximo de voltar. Então, amados, isso é um motivo de alegria para nós, porque nós que amamos a vinda do Senhor, nós queremos que ela chegue logo, né? Então, precisamos agradecer ao Senhor por isso, porque o tempo tem se abreviado e o tempo está próximo. Amém, amados. Muito rico esse alimento diário. Estamos findando ele hoje. Queremos que amanhã vamos começar mais um muito rico também. E temos que agradecer ao Senhor por essa palavra tão rica, tão elevada e que nos supre tanto que o Senhor tem nos dado, né? Amém. Jesus é o Senhor. E respondendo à pergunta, qual é o caminho que devemos tomar para vencer a apostasia no final dos tempos? É se constituir com as leis de Deus, se constituir com a palavra. Porque foi falado aqui no finalzinho que o Senhor vai tirar o resto da sua lei que está na terra. E se nós estivermos apegados às coisas de aqui, nós também perderemos os princípios. Olha, ele fala assim, no final dos tempos Deus abalará todas as coisas, não apenas na terra, mas também no céu. Se em nosso viver nos faltar a verdade e nosso interior estiver cheio de inconsistências, e estiver vazio, o que tivemos em nós também será abalado com as demais coisas. Então, amados, que o que possa acontecer em nós seja a vida de Deus estar sendo infundida cada vez mais, para que nós não venhamos a cair na apostasia, nem na apatia espiritual. Amém, amados? Um ótimo domingo a todos. Jesus é o nosso Senhor. Amém.